Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Caminhos de Odé. E mais uma vez eu começo agradecendo a você que está aqui acompanhando, assistindo, fazendo parte aqui de nossa rede. E como eu tenho feito aí nos nossos últimos encontros, eu vou pedir a licença aqui para ler algumas informações sobre a nossa convidada de hoje, que vai ser uma conversa com toda certeza muito interessante e importante aqui para a gente. Eu estou falando da Meire Mansuet, que é bacharela em Direito, tem especializações em áreas como gestão estratégica em segurança pública e ciências criminais, é delegada da Polícia Civil de Sergipe desde 1993 e atualmente é delegada titular da Delegacia de Atendimento a Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa do DAGV, aqui em Aracaju, Sergipe. É professora da Academia de Polícia Civil de Sergipe e é Mameto Inquice do Inzoque Simbi Orodomim, no povoado Timbó, em São Cristóvão. E aí eu começo lhe agradecendo pela sua disponibilidade em participar aqui desse projeto, pedindo as suas bênçãos aos nossos orixás, que seja uma conversa muito fluida e interessante para todo mundo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Caio. Uma imensa satisfação estar aqui nesse projeto maravilhoso. Minha mãe, Iemanjá te abençoe, também peço sua bênção e a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e estão nos acompanhando aqui no seu programa, no seu podcast. Para mim é uma honra e uma satisfação imensa trocar saberes, trocar conhecimento e, como dizia Cora Coralina, quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente dialoga sobre um certo tema e você referenciou isso, a gente termina aprendendo também um pouco. E estamos à disposição. Vamos lá. Eu vou começar falando de um tema que ele é um pouco denso, né? Eu vou dizer espinhoso até, que é essa questão de racismo e de intolerância religiosa. A senhora está à frente da delegacia que responde pelas investigações e apurações nesse sentido, e a gente vem numa realidade que no Brasil esses números cresceram nos últimos anos assim exponencialmente, né? Foi um crescimento muito drástico. Eu tenho aqui algumas informações que em 2023, no ano passado, foram 1.418 denúncias por intolerância religiosa aqui no país, como um todo, e 2.125 casos de violações. Na sua visão, na sua análise, o que é que esses números falam sobre a nossa sociedade? Caio, infelizmente o Brasil é um país extremamente racista, é um país extremamente intolerante. Eu tenho 8 anos à frente dessa delegacia e tenho me aprofundado, estudei sobre o assunto, pesquiso e acompanho os acontecimentos, tanto no Estado como a nível nacional. E, infelizmente, a gente vê esse crescimento assombroso. Mas o que a gente percebe também que as redes sociais hoje elas contribuem muito para o conhecimento e desenvolvimento das pessoas, mas, ao mesmo tempo, elas contribuem para o aumento da criminalidade. Então, de uns 4 anos para cá, né, coincidências à parte, a gente percebeu também que as pessoas elas ficam muito à vontade para expor as suas ideologias em referência à não aceitação da diversidade. Então, isso é muito triste. As pessoas, elas verbalizam, elas exteriorizam o ódio às pessoas apenas por uma diferença na cor da pele, pela diferença da prática religiosa. Então, a gente tem percebido isso, esse estar à vontade para exercer o seu ódio, né, destilar o seu ódio por esses aspectos, por esses viés. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as denúncias aumentaram. As pessoas, ao mesmo tempo que elas praticam a discriminação, as pessoas que são vítimas, elas estão exercendo mais o seu direito. O exercício da denúncia, do registro do boletim de ocorrência. Então, o que é que a gente percebe? Né? O que é que a gente realmente pode ter como um fato Sim. já verificado? Apesar de ser do Brasil, sempre existiu o racismo sempre existiu. Esses 300 anos aí de uma fictícia abolição da escravatura, muito pouco trouxe para o povo negro, para nós afro-religiosos, de políticas públicas efetivas e eficientes. Então, o Brasil sempre foi um país racista, o racismo é estrutural.
o que acontece hoje? Existem mais denúncias, então por isso que a gente vê esse crescimento exponencial, porque o racismo ele é praticado, mas as pessoas hoje elas já não aceitam. É a mesma comparação que eu faço com a violência contra a mulher. Porque a gente também, no DAGV, a gente trabalha com violência contra a mulher. E na minha pasta, mulheres trans, mulheres cis, mulheres travestis e mulheres negras. É o meu público. São as minhas vulneráveis, são os meus vulneráveis. Então a gente percebe... A violência contra a mulher, a misoginia, ela sempre existiu. O que é que existe hoje? Uma conscientização maior da sociedade e a denúncia. O mesmo parâmetro a gente coloca para os crimes de racismo. O racismo sempre existiu, o racismo é estrutural, o racismo está entranhado dentro da sociedade brasileira, mas hoje as pessoas não aceitam. Hoje as pessoas, elas procuram seus direitos, elas exercem a sua cidadania a partir do momento que procuram o Estado para dar uma resposta a esse tipo de crime. Essa resposta, ela vem de várias formas e eu imagino também que a criação de uma delegacia especializada nesse tipo de atendimento seja uma delas, né? Sim, exatamente, né? Com muito orgulho que eu digo, nós somos vanguardistas. Sergipe, pequenininho, mas está fazendo história, né? No termo em relação à repressão aos crimes de racismo. Sim. Existem poucas delegacias no país, no máximo 5 ou 6, com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Maceió recentemente. Eu acho que só delegacias que atendem a esse público vulnerável, especificamente os crimes de racismo. Salvador, aqui do lado, não tem. Uma das cidades que tem mais pessoas pretas no Brasil. E os crimes de racismo acontecem diuturnamente, mas não tem uma delegacia especializada. Existe uma coordenação que desenvolve projetos para a segurança pública em relação às políticas de repressão e atendimento aos crimes de racismo. Mas não existe uma delegacia como nós temos, que nós atendemos, nós fazemos a investigação, fazemos o acolhimento, a oitiva qualificada, especializada, e acompanhamos o procedimento até o final com a remessa para o Poder Judiciário. Então, somos uma delegacia vanguardista e é uma política pública de Estado, porque a delegacia ela foi implementada dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Segurança Pública, existe há 8 anos. Sim. Né? E com esse atendimento diferenciado especializado. E já contamos aqui em Sergipe com 11 DAGVs. Lógico que todos não atendem somente a crimes de racismo, mas atendem aos vulneráveis. Sim. E nesse público está incluso as pessoas pretas, as pessoas LGBTs, os crimes também relacionados às práticas religiosas. Então, nós temos já São Cristóvão, nós temos Barra dos Coqueiros, Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância, Tobias Barreto, Glória, Lagarto. Então, nós já temos unidades do Departamento de Atendimento a grupos vulneráveis nesses municípios. Você falou no atendimento qualificado, né, numa oitiva especializada. Para as pessoas entenderem, oitiva significa ouvir, né? Quando alguém chega até a delegacia que vai narrar, contar, denunciar. Isso. E esses são tópicos que são muito sensíveis, né? Falar de violência contra a mulher, falar de casos de racismo e de intolerância religiosa. Então, como é que é feito esse trabalho de receber a vítima, por exemplo, de um terreiro, que às vezes são crimes que vão confluir, né? Eles vai ter mais de uma modalidade ali num só fato. Como é que é esse trabalho? Sim, é verdade. A gente muitas vezes recebe casos onde existe a prática do racismo de cor e o racismo em relação à religião. Porque, na maioria das vezes, religião afrodescendente é coisa de preto. Dita como coisa de preto. Então, a maioria dos praticantes das religiões de matrizes africanas são pessoas pretas. E aí esse racismo é casado, exatamente, com o racismo religioso ou racismo de cor de pele. Nós temos uma equipe que recepciona essa pessoa. Existe o cuidado de saber o que aconteceu, a pessoa faz aquela primeira narrativa e onde é registrado o boletim de ocorrência. Depois essa pessoa é encaminhada para o cartório da minha delegacia. Se o crime tiver acontecido na semana, se for no final de semana, também tem delegado já preparado para receber essa pessoa e fazer o procedimento de acordo com o caso que for
que tiver acontecido, com o caso que for citado, né? O DAGV, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós temos equipes de delegados e os investigadores, né, oficiais, agora investigadores, de manhã, de 7 da manhã, 1 da tarde, ou entra outra equipe às 13 e sai às 19, entra outra equipe às 19 e sai no outro dia às 7 horas da manhã, assim sucessivamente, de segunda a segunda. Então, em todo o estado, a gente tem condições de atender pessoas que tenham sido vítimas de crimes de intolerância, crimes de ódio, como a gente chama. Crimes de ódio, né? É bom frisar isso sempre. E a senhora tem essa experiência com esse trabalho, né? De estar à frente aí há 8 anos. Qual a sua opinião sobre a tipificação do racismo religioso? Porque Sergipe também foi pioneiro nesse fato, né? A gente tem a intolerância religiosa e aqui a lei ela trata de racismo e intolerância religiosa. Por que é importante a gente frisar isso juridicamente, legalmente falando? Veja, a lei é federal, né? Sim. É a lei 7716 de 89, que é a lei de racismo. Ela já diz lá no seu artigo 20 que praticar discriminação contra uma pessoa em relação à sua cor de pele, etnia, procedência, que é a xenofobia, procedência, religião, caracteriza-se o crime de racismo com pena que pode ser de reclusão até 5 anos. E aí ele coloca o racismo já religioso. A gente colocou na delegacia, na nomenclatura da delegacia, intolerância religiosa para facilitar até a compreensão Sim. daquela pessoa que esteja se sentindo vítima de uma discriminação pela sua prática religiosa. E aí então a gente colocou intolerância religiosa na nomenclatura. Mas o crime de intolerância religiosa é o crime de racismo. É o crime de racismo que está lá previsto na lei 7716. E se houver algum termo que for utilizado para diminuir, para menosprezar, para ofender a pessoa, macumbeiro safado, em relação à sua prática da sua religião, a gente aplica o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, a lei é federal, a lei já existe há muito tempo. O que nunca existiu, na verdade, foi a aplicação da lei. E aí, por que essa lei nunca foi aplicada? Porque as próprias pessoas que eram vítimas, elas não buscavam o aparelho estatal para que a repressão fosse efetuada. Então, o que é que aconteceu? Os números aumentaram e a gente precisa também ter esse olhar de que o racismo sempre existiu, ele sempre esteve ali, ele sempre foi praticado. Hoje ele está mais ofensivo, ou seja, as pessoas estão mais à vontade, por N motivos, e aí, né? Seria outro podcast para a gente conversar sobre essas questões políticas, ideológicas. E, na verdade, as pessoas hoje procuram exercer sua cidadania. Elas vão, registram BO, procuram o Ministério Público, tem os canais de denúncias que aí já favorecem também. A senhora considera que estar à frente desse trabalho, sendo uma pessoa também ligada à religião, sendo uma pessoa também que tem uma missão, um trabalho no campo afro-religioso, facilita, não sei se facilita seria a melhor palavra aqui, mas dá mais sentido a fazer esse trabalho do que simplesmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de envolvimento com o candomblé, com a umbanda, estar à frente de uma delegacia que combate o racismo religioso? No meu ponto de vista, eu penso que facilita, porque como nós, como a gente sempre costuma dizer, somos família, todo mundo se conhece. Outra questão é que Sergipe é terra de muros baixos, né? Todo mundo conhece todo mundo, independente até de religião, termina que todo mundo se conhece porque é uma cidade muito pequena e tem essa facilidade de, mesmo por ouvir dizer, alguém conhece alguém que conhece alguém. Sim. Então, eu acho que para isso me facilita muito o meu trabalho, até pelos contatos, para que o acolhimento, o diálogo seja mais verdadeiro, mais amoroso, mais dinâmico. Então, eu acho que me facilita. Vendo agora uma postura institucional, olhando da postura, estou falando para a pessoa de Meire, né? Sim. Da momento de inquice. Da postura institucional da delegada também facilita. Quando eu fui convidada, a então superintendente da Polícia Civil, a delegada-geral, a deputada federal Catarina Feitosa, me convidou, me chamou para uma reunião na sala dela e disse: eu tenho uma missão para você. Era público já, eu tenho 25 anos de prática candomblessista, todo mundo sabia, aí eu disse: pois não, que eu posso ajudar? Aí ela disse: olha, nós estamos com um projeto para
abrir a delegacia para um atendimento a esses vulneráveis, porque esses vulneráveis eles já eram atendidos, mas eram em conjunto com idosos e pessoas com deficiência. Sim. Era uma delegacia só, então a demanda era gigantesca. Alguém ficava, né, era humanamente impossível o atendimento à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, e negros, LGBTs, afro-religiosos, e ainda tinha os profissionais do sexo, que nós também atendemos nessa mesma delegacia, os e as profissionais. E ela disse, olha, você é uma pessoa extremamente sensível, né, já né, da área, devido à sua religião. Eu também já vinha de uma história ligada aos movimentos sociais, que eu trabalhei muitos anos com as comunidades de base, com as comunidades de moradores de bairro. A gente fazia esse trabalho da Secretaria de Segurança com os conselhos comunitários de segurança dos bairros e alguns municípios no interior, fazia formação para os conselheiros e para os presidentes de conselho, né, tinha uma ligação com a federação. Então, eu já tinha um histórico de trabalhar com comunidade, com pessoas, e já ter esse viés, porque na Secretaria tudo é perfil. Então, não adianta você colocar um profissional que não tenha o perfil para trabalhar naquele lugar, porque não vai render, quem vai, né, tomar o prejuízo é a sociedade. Então, não, como a gente costuma dizer, se colocar um policial operacional que gosta de investigar rouba banco, tráfico, para atender vulnerável, ele vai atender, porque é o trabalho dele, ele vai atender, mas não vai ter aquela sensibilidade que tem a necessidade naquele determinado momento de acolher, de entender aquelas pessoas que estão com aquele sofrimento que muitos não têm aquela dimensão. Sim. Do que realmente é um sofrimento para uma pessoa que é vítima de racismo. Tem muitas pessoas que não têm, não é porque não quer, porque não tem preparo, às vezes porque da personalidade, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, à época, a delegada geral me fez esse convite, e, né, devido ao seu perfil, você já tem essa experiência com comunidades, eu acho que você é a pessoa ideal. E estou lá já há 8 anos, assim, me realizo no meu trabalho. Realmente, como você falou, ter essa ligação com as comunidades de candomblé, com os terreiros, e hoje também já conhecendo os movimentos sociais, as instituições civis organizadas que trabalham com as pessoas LGBT, também me facilita. E eu gosto muito de, além do trabalho policial, fazer também esse trabalho de interação social. Sim, é um trabalho, a gente pode dizer até educativo em certo ponto, né? Sim, é verdade. Eu sou convidada para palestra, para formação, e vou com muito gosto, faço parte de vários conselhos, o Conselho de Igualdade Racial da Secretaria de Ação Social do Estado, e aí a gente troca experiências também. Uhum. E é um aprendizado e também é uma formação. Com certeza. Nesse trabalho, como é que a senhora avalia também o outro lado, né? As comunidades de terreiro, as comunidades LGBT, vamos abrir LGBTQIAPN+, né? A nomenclatura correta. Como é que esses públicos, essas pessoas, elas estão se relacionando com os direitos que têm? Elas estão preparadas para discutir? Elas estão buscando ir atrás desses direitos de uma forma correta e eficiente? Veja, não fiquem com raiva de mim, mas eu acho assim que, né, como diz uma amiga minha, vamos parar de achar, né? O que é que a gente percebe? Que eles precisam se organizar mais. Eu acho que, principalmente comunidade de terreiro, eu acho que nós ainda estamos num processo de organização enquanto um setor da sociedade mesmo, né? Eu sinto ainda que há essa necessidade de uma organização mais forte, porque acho que quando as pessoas estão juntas para um determinado fim, as coisas acho que fluem mais fácil. Já a comunidade LGBTQIAPN+, são mais organizados nessa busca e nessa execução por direitos. Apesar de ser uma luta mais recente, sim, né, uma mobilização mais recente, mas eles são mais coesos e são mais organizados do que as comunidades de terreiro. Eu vejo isso, não é? Inclusive porque eu estou dentro, e quando a gente tenta organizar uma mobilização,
uma pauta é muito complicado. É muito complicado. Eu acho que a comunidade terreira precisa se unir mais. Sim. Né? Precisa se unir mais. Porque nós temos conhecimento, nós temos pessoas maravilhosas que fazem parte, né, da religião de matriz africana. Temos pessoas de altíssimo gabarito e que têm condição de conduzir vários processos organizacionais. Então precisa que a gente tenha um pouco de humildade, todos nós, para que, né, nos somemos nessas pautas, porque o benefício vai vir para nós, né? É a solução de problemas históricos até, né? Exatamente. Assim, políticas públicas hoje para a comunidade terreira, o que é que nós temos na área de saúde, na área de educação? Políticas públicas, o que a gente vê? Quase nada. Então, o que eu vejo é realmente para uma sociedade aberta em geral e para alguns terreiros que se organizam e buscam e conseguem. Mas como uma estrutura globalizada, assim, no Estado, a gente não vê. Essa política foi direcionada para as pessoas afro-religiosas. Acho que precisa ainda, né? Essa organização, acho que a gente precisa realmente carregar esse piano, que não é fácil, né? É a luta histórica, como você falou, centenária, e a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? Sim. Enquanto você respondia aqui, me ocorreu que recentemente houve um evento, uma reunião aqui na cidade, que inclusive nós dois estávamos presentes, né? Em que esse assunto, que também é um assunto recorrente aqui no podcast, a questão de regulamentação de terreiros, a questão de estatutos dentro dos próprios terreiros. Chegou o momento dos terreiros dizerem assim, não, precisamos sentar de fato internamente e enquanto comunidade discutir esses assuntos? Sim, eu acredito que já passou do tempo, né? Já passou do tempo. Eu acho que essas reuniões pontuais, essas chamadas, que inclusive ocorreu pelo Poder Público Federal, né? Essas chamadas são extremamente necessárias para a gente se organizar. Porque se a gente não sabe nem quantos somos, nem onde estamos, o que a gente pode reivindicar? Primeiro a gente precisa saber onde é que onde estamos. Onde estão as comunidades de terreiro? Quantos somos? Porque estatística, eu trabalho com isso e quando eu vou solicitar alguma coisa para essa política de repressão especializada, eu tenho que mostrar número. Eu digo, eu estou com isso aqui, então eu preciso de mais gente para trabalhar tal horário, eu preciso focar nesse determinado assunto, mas eu tenho que mostrar números. Sim. Se eu não mostrar números, nada feito, né? A política pública se movimenta por aí, os gestores vão dizer, sim, você está pedindo para quê? Né? Então, eu tenho que justificar a minha demanda para poder trazer a política pública, o recurso, e assim que seja. Então, números é importante. Então, a gente precisa, né, antes de tudo, saber onde estamos, quem somos, quantos somos. Para aí, assim, termos visibilidade e voz. Fundamental. Falando especificamente sobre terreiros, quais seriam hoje aqui no estado os principais problemas, as principais ocorrências, que a gente tem lá na delegacia? Porque a gente ouve falar, né, de casos de violência, casos de injúria, pessoas em estabelecimentos comerciais, na rua. Eu mesmo já passei por situações que não chegaram a ser situações de violência física, mas que marcam de certa forma. Então, como é que você... quais são os dados, que a gente tem hoje aqui em Sergipe em relação aos casos de racismo e intolerância religiosa? Como eu falei, Caio, infelizmente tem crescido, né? Uhum. Esse discurso de ódio, infelizmente, tem aumentado. E, assim, é coisa que me deixa muito triste, mas a gente tem que enfrentar, e eu não costumo fugir de uma boa briga. Né? A gente vai mesmo pra cima com tudo. E a gente enfrenta aí a repressão, como eu falei, uma repressão qualificada. E o que é que tem acontecido, o que a gente tem percebido? As denúncias em relação à intolerância religiosa, que a gente, no final, quando a gente termina apurando, a gente percebe que é intolerância e há uma denúncia de perturbação do sossego, por exemplo. Sim. A gente está tendo muitos casos onde alguns terreiros têm sido ainda denunciados por perturbação, por som alto. E a gente está aí numa conversa com o Ministério Público Estadual para se chegar a um denominador comum. Em 2017 foi firmado um termo de cooperação do Ministério Público com a Secretaria de Segurança, onde foi
explicitado que não iam haver mais visitas da Polícia Militar quando houvesse um chamamento de perturbação do sossego e onde estivesse havendo culto religioso, né? Afro-religioso, porque os outros não são demandados para esse tipo de denúncia, né? Nossa realidade é essa. Então, a gente ainda recebe muita denúncia de perturbação do sossego. E as pessoas ainda... E no final a gente vai verificar que o que acontece é intolerância religiosa. Não tem como não ser. Porque, inclusive, as pessoas reclamam de toques onde não existem, ou terminam muito cedo. Eu já recebi denúncia onde a casa não estava tocando e a pessoa chamou a guarnição para dizer que a casa estava tocando. Para dizer assim, o máximo do absurdo que já aconteceu. Sim. E a gente viu que realmente a pessoa estava cometendo o racismo religioso, que é a intolerância religiosa. Outros casos que têm muito chegado são os carros de aplicativo. Ainda tem... Isso é um problema mesmo. Recusado. Quando vê a chamada que se aproxima, né, pelo endereço, às vezes a pessoa não bota o nome da casa, não referencia, bota só o nome da rua. E quando se aproxima, cancela. Ou quando vê a pessoa vestida com as vestes próprias para um culto, né, um babalorixá, um ialorixá, ou até um iaô, e vai, né, devidamente vestido, devidamente trajado para um culto, para um evento, para uma festa, eles recusam. A gente tem recebido ainda, infelizmente ainda, denúncias de carros de aplicativo com esse tipo de discurso, com a prática, melhor dizendo, e nas redes sociais, que assim nossa, tá uma pandemia, para dizer, uma pandemia, porque, infelizmente, as pessoas ainda pensam que internet é terra sem lei, né? Mas as polícias, hoje, elas têm todas as ferramentas para identificar e para se chegar àquele, mesmo que seja um perfil fake, mesmo que, né, a pessoa tente se esconder de alguma forma para praticar o seu ódio, para destilar o seu ódio. E se aproveitam das redes sociais, dos aplicativos de mensagens, e, né, grupos, enfim. Né, ainda é uma prática muito reiterada nos boletins de ocorrência que nós temos recebido, esses crimes de ódio praticados nas redes sociais, tanto de racismo religioso, quanto de racismo de cor de pele, o racismo de procedência, que é a xenofobia, a discriminação por ser nordestino, por ser imigrante. A discriminação, principalmente essa época de eleição, é bem complexa, né? Esse racismo de procedência. O racismo também por orientação sexual e identidade de gênero, que foi equiparado ao racismo de cor de pele, né? Pela DO em 2019, pelo Supremo Tribunal Federal, foi o racismo por intolerância religiosa e identidade de gênero. Também é uma prática, infelizmente, corriqueira nas redes sociais, esse discurso de preconceito, de intolerância. E é interessante a gente parar para analisar como o ódio, né, a intolerância, ele vai entrando e tá no nosso, não sei, de repente DNA cultural, vamos chamar assim, usando a expressão que nem é minha, porque ele tá na rede social, ele tá no aplicativo, mas ele também está no toque do candomblé. E aí eu me recordo, enquanto você falava aqui, de uma conversa que eu tive há um certo tempo com uma Ialorixá aqui, de Aracaju, Manjacira de Ogum, que é uma pessoa com muito tempo de candomblé, e ela contava que no começo da vida religiosa dela, ela criança ainda, eles precisavam ir para o meio do mato para fazer toque escondido porque era proibido, as pessoas não aceitavam em volta. Então hoje, não sei, 60, 70 anos depois desse acontecimento, ele ainda continua acontecendo em Aracaju, que é uma cidade grande, uma capital, né? Eu acho isso incômodo, eu acho isso pessoalmente falando, me deixa assim, por quê, não é? Então, eu volto à minha fala, ao início da minha fala, o racismo estrutural. É o racismo que já está entranhado na sociedade. Muitas vezes, a pessoa discrimina sem perceber, porque é cultural. Já foi educado para discriminar o negro, para discriminar o afro-religioso, para dizer que macumba é coisa do demônio, que é coisa do mal, que as religiões de matriz africana
E aí já traz a cultura do povo que foi escravizado, né? Que éramos tratados como coisa, nós não tínhamos alma, que nós não éramos pessoas, éramos objetos. Então, isso aí já ficou, né, impregnado na sociedade. E aí só se faz replicar. Se mas transmutando ali, né? Só foi uma mutação, ela ia acolá, mas de repente parece que se regenera e volta. Está dentro da nossa sociedade esse racismo. E aí, quando mistura o racismo religioso com o racismo de cor, é isso. Né? Os nossos ancestrais que trouxeram esses cultos da África e que aqui, né, ficaram nas senzalas escravizados, sempre foram tratados como coisas, e esse arremedo de abolição que fizeram aí, que foi conquistada a duras penas, mas que não teve nenhum tipo de compensação para essas pessoas que foram escravizadas, diferente de outros povos, né, que foram extremamente bem recompensados, né, não diminuindo a dor de ninguém, né, reconhecendo, lógico, que todos são merecedores a partir do momento que seus direitos são aviltados, que são retirados, que são que as pessoas sofrem de alguma forma, elas têm que ter a recompensa do seu algoz. Mas isso não aconteceu com o povo preto escravizado e não com a nossa religião. Isso repercute, né? Repercute, isso vai reverberando como onda, e é o que acontece hoje. Então existe essa falsa doutrina de que, né, as pessoas brancas são superiores, porque isso aí vem de onde? Do sistema escravocrata, que os brancos dominavam os pretos. Então hoje se reverbera, e as pessoas, né, pensam que desfazem da lei, porque a lei está aí para todo mundo, e né, ficam praticando e ficam sujeitos às penas da lei. Qual a opinião da senhora, tanto como delegada, como também Mameto, sobre essa questão da perturbação do som, do barulho, como algumas pessoas dizem? Porque, assim, por exemplo, eu faço parte de uma casa, o Ilhéu Falmi, que é um terreiro urbano. E a gente tem que ter essa preocupação também. A gente tem que adaptar as ritualísticas ao máximo para que a partir das 10 horas não haja toque, por exemplo. E isso é uma forma de você agredir a religião, né? Porque a ritualística, às vezes, ela precisa ir além, ela precisa ir um pouquinho mais, ela precisa ir muito mais do que as 10 horas. E, de repente, a gente vê a religião tendo que se adaptar para caber naquela caixinha. O que é que a senhora pensa sobre? É bem complexa mesmo, né? Veja, antigamente as casas de candomblé, elas eram nas zonas mais rurais, nas zonas mais afastadas. E o que aconteceu, né? O mercado imobiliário, ele foi crescendo, a cidade foi crescendo e foi tomando esse espaço. Então, onde era uma área rural, hoje é uma área urbana. E se a gente for partir desse princípio, a gente não vai ter lugar nenhum para, né, fazer nosso culto. Então, o que precisa é o respeito à diversidade. O que eu penso é que as pessoas precisam ser mais tolerantes com a prática da religião. Por que as pessoas não se incomodam com o som alto da igreja, com o sino que toca, com a procissão que passa? Não denunciam, não chamam a polícia, mas o terreiro de candomblé é denunciado por perturbação do sossego, né? Aonde até realmente isso não é um racismo, um preconceito, uma intolerância. Então, essa necessidade da adequação é uma situação extremamente complexa. Eu não concordo. Acho que as pessoas, né, têm que ter esse respeito à prática religiosa da outra pessoa. Sim. Eu acho que, é como você diz, né? Se há uma necessidade do culto se estender, a pessoa tem que ter uma compreensão. Na verdade, mas infelizmente não é assim a nossa sociedade, né? Isso é muito utópico, né? Exato. É o que a gente gostaria como a gente gostaria que fosse, mas é extremamente utópico. O que a gente vê reiteradamente é a intolerância, né? Transmutada de uma suposta perturbação do sossego. E a gente sabe que não é. E aí, como facilita o meu trabalho? Porque eu já sei que não é. Eu só vou ali materializar a intolerância, colocar no papel e encaminhar para o Poder Judiciário. Aqui não é, porque eu já sei que não é.
Então, se fosse outro delegado que não tivesse esse, né, conhecimento, né? Exatamente, essa afinidade, não tivesse essa tratativa mais a miúde com as religiões de matriz africana, talvez não compreendesse e tivesse mais dificuldade. Não que ele fosse errar ou acertar por isso, não, mas talvez tivesse mais dificuldade em compreender o processo. Entendo. O trabalho da polícia, da delegacia, é de investigar, é de cumprir esse papel aí do Estado, né, nos processos, enfim. Mas também tem que ser um trabalho de mediar, não é? Por exemplo, chegou uma denúncia de que está havendo uma perturbação do sossego e a polícia vai até o local e verifica que não é bem assim. Cabe também à polícia, de repente, ter um diálogo com essa pessoa que está denunciando, tentar explicar. Como é que a senhora pensa isso? Então, eu acredito muito na cultura da paz, né? No meu trabalho inicial, inclusive, era junto aos conselhos comunitários de segurança, era trabalhar na cultura da paz. Porque eu sempre, como eu aprendi, tem até a teoria da janela quebrada, né? No lugar onde está tudo arrumadinho, a pessoa também não vai bagunçar, mas se tá ali uma casa com a janela quebrada, um mata alto, a tendência né, as coisas irem piorando para aquela comunidade. Então, a gente sempre gosta de tratar, eu particularmente gosto de tratar tudo no nascedouro. Sim. Então, se está havendo um desentendimento ali entre pessoas, a gente sente e conversa, né? Que é a mediação do conflito. Então, a gente chama escuta, qual é a sua demanda, qual é a sua reclamação, qual é a sua queixa, o que você pretende, como você acha que isso pode ser solucionado. E aí, escuta isso. Aí chama o outro, contendedor, qual é a sua queixa? Porque todo mundo tem razão, né? Oh. todo mundo tem razão. E a gente não pode tirar a razão de ninguém. O que é que você pensa sobre esse assunto? Qual é a sua demanda? Da mesma forma, né? Como você pensa que isso pode ser resolvido? Ok, de parte dessas informações a gente chama as partes e digo, olha, a situação é assim e assim, né? Essa pessoa vê dessa forma, a pessoa vê dessa forma. Então, uma sugestão para que isso seja resolvido da melhor forma possível, que não precise chegar ao judiciário, não se transforme num inquérito policial. É um bom diálogo, né? É uma composição, uma mediação do conflito que a gente chama. Eu acho que é possível. A cultura da paz é o primeiro que a gente deve se valer, né? O diálogo. Caso falhe ou caso não seja aceito, e eu sempre, né, a gente tem no departamento, inclusive, um setor de mediação de conflitos para esses crimes de menor potencial. Na delegacia. Na própria DAGV. E algumas outras delegacias também têm setor de mediação. E então, mas para outras demandas, né? Essa relação aos vulneráveis, perturbação do sossego, como a gente chama popularmente, briga de vizinho. Sim. A gente conversa, né? E aí é onde há adequação. Não, se ele tocar até 4 horas, até 6 está ótimo, até 10, me avise, então, com antecedência, porque eu posso fazer uma atividade fora de casa, né? Eu posso me adequar, né? Adequar as agendas, por assim dizer. Às vezes tem uma criança pequena ou tem um idoso, então conversa. Eu acho que o diálogo é uma solução maravilhosa para qualquer tipo de conflito, para qualquer tipo de contenda. E a gente sempre se vale, né, quando é possível, porque quando existe a prática do crime, até a lei não permite que seja feita a mediação. Os casos de racismo, de discriminação por cor, por religião, por procedência, orientação sexual, identidade de gênero, a lei não permite que seja feita uma mediação. Eu não sou nem. Então, só os crimes que são punidos até 2 anos de prisão é que a lei permite que seja feita a mediação. E nós temos um setor, tem o assistente social, a doutora Edna, temos o doutor Marco Ouro, que também é policial civil, e eles fazem a audiência de mediação de conflitos quando a lei permite. E assim, e é uma resolução, porque ali, nessa mediação, as pessoas elas conseguem externar todas as suas aspirações e todas as, né, o que ela almeja para resolver o seu problema. Coisas que às vezes não dá para ser feito no inquérito. Porque no inquérito policial, no procedimento, o que é que vai ter? O fato, quem fez, quem foi a vítima, as provas, amarrou, fez o pacote para a justiça, para o juiz dar a pena.
acabou. Às vezes não está resolvendo o meu problema e o problema vai voltar a acontecer. O que é pior, né? O que é pior, vai haver a reincidência. E na mediação não, porque ali a gente esgota. O problema, ele é solucionado. Pode voltar a acontecer? Pode, né? Somos seres humanos e somos falhos. Mas aí a gente já sabe que tem um caminho do diálogo e que pode ser, né, levado a termo dessa forma. Para além desse trabalho de mediação, as pautas que são ali abarcadas pela delegacia, racismo religioso, religiões matrizes africanas, as pautas das comunidades LGBTQIAPN+, o que a sociedade aprendeu a chamar de minorias, como é que elas estão hoje inseridas na formação do policial e do delegado aqui em Sergipe? Veja, para trabalhar no DAGV, no nosso departamento e nas delegacias, nos interiores a gente chama Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Como não tem estrutura de departamento, a nomenclatura é delegacia, que conta com uma equipe de delegados e agentes, né, policiais. Na nossa estrutura de departamento, que já aqui em Aracaju, que também dá esse apoio, né, logístico para as outras delegacias do interior, a gente tem cursos de formação. Então, só vai trabalhar no departamento primeiro tem que ter o perfil, né? Não é só quem quer trabalhar no DAGV, não. Existe o treinamento, existe o curso de formação voltado para atendimento. Existe um curso específico de atendimento a grupos vulneráveis. Como eu falei, tem que ter esse perfil e tem que saber fazer o acolhimento, tem que ter essa escuta especializada, né? Até quando você vai preencher os formulários, preencher os documentos, você tem que ter todo um cuidado para não revitimizar aquela pessoa. Sim. Inclusive, como é que a pessoa já... Né, porque são crimes que eles mexem com a vulnerabilidade da pessoa. Então, não é fácil uma pessoa que está ali vítima, devido à sua vulnerabilidade, passar por aquilo novamente, porque quando a gente conta, a gente revive aquele momento, a gente revive aquela situação. Isso é científico, né? O cérebro não sabe que se foi ontem, se foi o ano passado, se foi há 10 anos atrás ou se foi agora. Então, quando você verbaliza, quando você fala, você está revivendo aquelas emoções. Então, a gente tem esse cuidado no atendimento de todos os vulneráveis. Então, essa pessoa foi vítima de uma discriminação por sua cor de pele, só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Eu me intitulo, né? Eu me descrevo como uma mulher negra, de pele clara, e eu já fui vítima de racismo, com esse tom de pele. Entendeu? E não foi uma vez só, não. Eu já fui vítima de racismo. E eu sei o que é, como é. Lógico, como eu disse, a profissão me blinda, a classe social a que eu pertenço me blinda. Sim. Mas uma pessoa preta e pobre sabe muito bem do que eu estou falando. Como é sofrido ser preto nesse país. Seja preto uma hora na sua vida e vá viver na pele preta. E você não sabe se você for tomar um coletivo e tiver uma abordagem policial, como você vai ser tratado. Se você estiver correndo na 13 de julho sem camisa e você for preto, como você vai ser tratado? Vai ser da mesma forma que um rapaz branco esteja correndo sem camisa? Entendeu? Então, só quem passa por essa situação, uma pessoa LGBTQIAPN+, que foi vítima de um crime sexual e chega lá a ser relatado como um estupro corretivo, um homem trans passa por um estupro corretivo, como é doloroso. E como essa pessoa vai ser tratada quando chegar no ambiente policial, como essa pessoa vai ser acolhida, como vai ser essa oitiva especializada, essa escuta especializada, porque ele vai ter que narrar. E ele vai reviver toda a violência sofrida. Né? Então, existe um preparo, existe toda uma técnica. Então, não é qualquer pessoa que trabalha no DAGV. Primeiro tem que ter o perfil, primeiro tem que querer, tem que gostar, tem que saber lidar com o ser humano, com todas essas violências, infelizmente, que são perpetradas contra o ser humano. E por essas condições. Uma mulher é vítima porque é mulher. Uma pessoa com deficiência é vítima porque é uma pessoa com deficiência. Uma criança é vítima porque é uma criança. Uma pessoa preta é vítima por causa da cor da sua pele. Uma pessoa gay é vítima porque é gay. É complicado, né? É complexo, mas a gente, todo dia, diuturnamente, a gente tem muito cuidado com os nossos profissionais.
realmente quem trabalha lá tem essa devoção pela causa, pela temática, e tem que ser, porque, inclusive, para elaborar nos plantões, tem que ter um curso preparatório, porque o plantão, se concorre à escala do plantão, todos os policiais do Estado, mas que tem o curso de atendimento a grupos vulneráveis. É um requisito obrigatório ter esse tem que curso ser, né? Para ter esse atendimento, porque as demandas, elas são bem complexas. E é por isso que é tão importante também falar sobre, né? Pode parecer óbvio, e é, mas a comunicação, ela tem as mídias têm um papel muito importante nisso, né? As pessoas precisam conhecer que existe o DAGV, precisam conhecer que existe essa delegacia para buscar o atendimento no local certo. Exatamente. A gente já está aí, né, há 8 anos, fazendo esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Eu costumo dizer, é aquele beija-flor no incêndio, né? Sim. Levando a aguinha para apagar o incêndio, mas a gente está fazendo a nossa parte no mundo. Uhum. Está fazendo a nossa parte e contribuindo para um mundo melhor, para um mundo com menos ódio, com mais respeito. E eu costumo dizer, não precisa, se você, né, não gosta de uma religião de matriz africana, não precisa você ser amigo do afro-religioso, mas o respeito é importante. Se você não acha ou não concorda com a orientação sexual de uma pessoa, não precisa ser amigo, mas você tem que respeitar, porque se você não respeitar, é crime. Sim. Então, hoje, como eu falei, as redes sociais, ela tem um valor lógico, né, imensurável para essa divulgação. Eu sempre estou divulgando nas minhas redes sociais os eventos ligados a toda essa parte de vulneráveis, mas também na contramão elas são, né, utilizadas para disseminar o ódio e o preconceito. Mas toda a comunicação escrita, falada, televisada, virtual, é válida e a gente se assenhora delas para, né, a divulgação desse serviço. Porque, agora fazendo só um comentário rápido aqui antes de passar para a próxima pergunta, você trouxe aqui algumas falas bastante fortes, assim, sabe? E é uma verdade muito, muito importante que a gente tem que destacar. Só sabe quem passa, né? Eu não vou nem falar na violência mais extrema, no crime, na violência física. Que você vê, que fere, que mata. Não tô nem me referindo a essa. Que essa daí. Ápice, né? Mas assim, é uma dor muito grande, por exemplo, como já aconteceu comigo em alguns momentos, assim, que a gente tá em função no terreiro, eu sou iaô na minha casa e precisa comprar alguma coisa porque faltou ali, de repente, um tempero para comida, faltou alguma bebida que vai ser usada no ritualística, e você não vai trocar de roupa para ir até um supermercado, não. Você vai com a roupa da função porque precisa ser rápido. O olhar que você recebe, a recusa no atendimento, como já aconteceu. Então, é um trabalho que é de formiguinha, mas que ele tem que ser sempre reiterado, né? A gente precisa educar, a gente precisa formar os sujeitos para saber lidar mais com o outro, porque é só o que a gente está pedindo, né? Saber lidar com o outro. Antes que você passe para a próxima pergunta, eu vou fazer a minha colocação. Eu acredito demais na educação. Eu acho que a única coisa que vai mudar o mundo é a educação. O conhecimento liberta, o conhecimento lhe torna independente. E sem educação, por isso que, né, é tão difícil para alguns gestores investirem em educação. Porque a educação liberta, a educação traz conhecimento. E as pessoas... É a única riqueza imaterial que não pode ser furtada nem roubada do ser humano. É a educação e o conhecimento. Então, a quem interessa pessoas ignorantes, a quem interessa pessoas sem saberes. Eu acho que a educação, eu acredito demais, é o processo evolutivo da humanidade. Perfeito. Eu hoje inverti aqui um pouco a ordem de tudo, sabe? Porque eu acho que o tema ele é tão urgente pra gente discutir que eu já fui entrando logo no tema. Mas tem um fato que eu acho muito interessante na sua biografia, que é o fato de ser mameto, né? Então eu queria que fosse falado aqui um pouquinho, se possível, como é que surge a sua relação com a espiritualidade, com o candomblé? Vem de muito tempo, né? Então, como eu falei, eu já tenho 25 anos de candomblé, de prática de candomblé. Comecei a minha vida espiritual
na Umbanda, frequentei ainda 2 anos uma casa de Umbanda. Depois me desliguei, foi quando eu conheci a minha mãe de santo, a saudosa mãe Wilma Orodomi. Está no Pai, está no Orum. E pronto, me encantei, né? Como todo mundo, né? Como a gente sempre fala, ouvi o chamado da ancestralidade. E aí fui conquistada. Né? Comecei a frequentar a casa dela, mas passei ainda 11 anos. Ainda passei 11 anos com uma biã, mas dando obrigações e, enfim, né? Fazendo de acordo com a liturgia e os dogmas que ela preceituava. E só fui me iniciar em 2010. Estou fazendo 14 anos agora de iniciada. Próximo mês, em outubro. Mas assim, foi mágico, né? Realmente foi um amor. Eu acredito muito nesse chamamento. É uma coisa que a gente não explica, né? A gente vai, se apaixona e não explica como aquilo ali consegue lhe atrair, né? Como se fosse um imã puxando um objeto de ferro e você, né? Por mais que você lute, não que eu passei 11 anos lutando, eu passei 11 anos conhecendo. Eu achava que eu precisava, como assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu precisava assim, comer muito arroz com feijão até realmente botar os 2 pés dentro. Porque eu precisava realmente... Claro que o que ensina é a prática diária. Sim. Não foi nos livros que eu busquei conhecimento, mas no dia a dia com a minha mãe de santo, acompanhando os rituais, acompanhando os eventos, as funções. E ali, né, caladinha, prestando atenção, escutando. E a gente vai aprendendo. Eu acho assim, agora eu estou pronta. Né? Agora realmente está na hora de dar a decisão, né, mais importante da minha vida. E ela sempre me acolheu, assim, sempre foi uma mulher maravilhosa, eu morro de saudade, óbvio, né? Uma pessoa que... Uma mãe, não foi uma mãe espiritual, foi uma mãe biológica, foi tudo. Inclusive é a minha sogra, né? A minha mãe Wilma. Tive esse privilégio de casar com o filho dela. E assim, somos uma família que realmente me completou. Uma família que me completou, uma família de axé, uma família de santo. E que minha mãe deixou assim, um legado, né, exponencial. Mas aconteceu assim. Agora eu estou abrindo minha casa no povoado Timbó, lá em São Cristóvão. A gente tem uma rocinha e estou construindo o terreiro para, né, no futuro, com a permissão dos nossos ancestrais, né, dar continuidade ao trabalho da minha mãe. Tem muito desafio, tem muito enfrentamento, mas é muito bom, né? É verdade. O que eu acho assim, mais complicado não é nem como os orixás, os santos, os inquices, são as pessoas, né? Lidar com pessoas é complexo, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada cabeça é um mundo. E cada um tem sua particularidade e a gente tem que ser, né? Como agora, assim, o tempo é muito escasso, né? Eu tenho que me dividir da delegacia, casa, enfim, né? Tem muitas obrigações e aí eu tô indo devagarzinho ainda nessa questão da religião. Mas, assim, para mim foi uma bênção, uma realização. Estou muito feliz em ser candomblessista, muito. Nunca me arrependi nem por um minuto nesses 25 anos. É uma religião que me preenche e me torna melhor como ser humano. Todo dia eu digo minha filha, que está ali, né? Religião não é para lhe trazer conquistas materiais, né? Nem lhe trazer bens, nem posição social, não. Isso que traz é trabalho. Estudo, muito trabalho. Você acordar de manhã cedo, né? Correr e produzir. Isso traz realizações materiais. Mas a espiritualidade está ali para lhe fortalecer para os reveses da vida, porque o problema todo mundo tem todo dia e toda hora. Vai ter. Não é? Nem que você quebra alguma coisa em casa. Não é possível em casa, quebrou a geladeira, quebrou o liquidificador. Problema você tem de toda sorte, né? Atrasa, o carro quebra, alguém fica doente, você fica doente. Então, todo dia a gente tem alguma coisa para se preocupar. E a espiritualidade, a prática da religião, acho que vai... Além de ter essa sustentação, além de lhe dar essa sustentação, lhe dar essa força, essa energia, vai lhe dar sabedoria, resiliência e você vai se tornar um ser humano melhor. Eu acho que a minha prática religiosa é para isso. É para amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Eu sempre tenho isso em mente. Na minha mesa tem uma imagem de Xangô olhando para mim. Para mim. Eu boto Bom lembrete. Primeiro...
eu, né? Então, tenho que começar, o dever tem que começar de casa. Né? E uma Iemanjá virada para o povo. É bem simbólico isso, assim, né? Eu te mando uma foto. Ela tá, é a mãe que acolhe, que abraça, né? Aquela que é a carinha, e o Xangô tá ali, para estar me lembrando toda hora. Você tem que ser a primeira a estar correta. Né? E é isso, eu, né? Lógico que não estou, né? Ainda né, nessa soberba de querer distribuir justiça, mas estou fazendo a minha pontinha ali na contribuição para uma sociedade melhor. O seu trabalho, né? Meu trabalho. E aí eu penso né, que eu estou me tornando um ser humano melhor. Um dia a gente falha, outro dia a gente né, levanta, a gente cai, mas a vida é isso, é a busca. Sim. É a busca. Né? E você deitar de noite e saber, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia fazer hoje, foi o meu melhor. Amanhã eu vou procurar fazer melhor do que hoje. Acho que essa é a realização do ser humano. E a espiritualidade é isso. Entendo. Muito bonito. Você se considera sendo a delegada responsável aí por levantar essa bandeira na polícia e no estado de Sergipe, sendo a Mameto, uma liderança no candomblé? Nossa! Veja, hoje eu sinto... Sempre me... Alguém fala uma coisa assim, desse tipo que eu vou falar hoje. Eu já atendi uma pessoa, mas assim, eu já estava né, correndo para poder sair cedo para vir para o programa e com alguns procedimentos para concluir, com prazo já para vencer e tal. E não pude dar atenção que eu queria dar à pessoa, mas recebi na minha sala, ela pediu para ver um procedimento, eu mostrei e tal. E aí eu disse, olha, fica à vontade, não vou poder lhe dar muita atenção não, mas fica à vontade, qualquer coisa me pergunte. E a pessoa né, fez o que devia fazer, e aí levantou, agradeceu, disse, já estou indo, ok, tá tudo bem, ela tirou cópias, e aí disse, obrigada por você ser referencial. Eu também tenho um sujo, eu digo, mas eu atendi a mulher tão assim. Poderia ter dado, mas não ofereci água, não ofereci café, porque eu estava tão atacada. Mas ela agradeceu, disse, a responsabilidade, né? Às vezes a pessoa não tem essa convicção. E assim, várias e várias vezes, né? Eu chego em algum lugar, a pessoa pede para tirar uma foto, eu fico... Aí, minha filha, tá vendo? Eu disse, posso tirar uma foto com você? Eu disse, pode. Fica até sem graça. Olha, você me inspira. E eu acho muito legal, sabe? É isso que eu acho bacana. Não me intitulo liderança, né? Sim. Mas o pouquinho que eu faço inspira pessoas. E às vezes é isso, né? É só um olhar, às vezes é só uma palavra, um assim, agradecimento, um bom dia já. É verdade. Já muda o dia de uma pessoa, para não dizer o mundo, né? É verdade, já muda o dia. Pelo menos o dia a gente já faz mais feliz. E aí eu lhe pergunto aqui, já pra gente finalizar, na sua opinião, o que é que nós, que somos pessoas de terreiro, que somos candomblecistas, umbandistas e das várias outras religiões de matrizes africanas, o que é que nós podemos ou devemos fazer para estarmos mais inseridos e sermos mais respeitados na sociedade? Boa pergunta. Excelente, né? Então, o que é que eu penso? A questão da consideração e do respeito entre nós mesmos, sabe? Eu acho que ainda está faltando essa consideração do afro-religioso para o afro-religioso. O irmão se considerar irmão. Eu penso que ainda existe uma concorrência, as casas. Me parece que a união, tem alguma coisa que obsta essa união. Como eu já falei aqui, acho que a gente precisa se unir. Né? E eu já vi várias falas em vários lugares. O pessoal de candomblé é muito desunido, o pessoal de terreiro é muito desunido. Se o pessoal de terreiro se unisse, a gente teríamos mais conquistas, teríamos mais visibilidade. E eu acho que está faltando, é união. União das casas. Algumas casas já conversam. Sim. Algumas casas já dialogam, algumas casas, outras preferem, como eu digo assim, ficarem isoladas. Não querem, né? Acho que... E a gente tem que respeitar, né? Que está caminhando bem só, ok. Né? Tem outras que até por N fatores da vida não dão prioridade, vamos colocar dessa forma, a essa necessidade, que eu acho que já é uma necessidade do povo de candomblé. Porque a gente vê outras religiões, né? Não vamos denominar aqui, como são bem articuladas, politicamente falando. Político partidário, inclusive.
Formando bancadas e tudo, né? Então, é isso. A gente precisa se unir, se articular. Hoje a gente não tem um representante na Casa do Povo, nem municipal, nem federal. Por quê? Será que nós somos tão poucos assim que a gente não consegue colocar um de nós nesses locais? Então, essa articulação que precisa, essa união que precisa para que, né, se fomente coisas, né, que sejam providenciais para as pessoas de candomblé, as pessoas de terreiro. Perfeito. E eu comecei dizendo assim, que certamente seria uma conversa muito leve e cheia de informação. E para mim foi. Muito conhecimento, muita troca. E mais uma vez eu só tenho a lhe agradecer com todo o coração, com toda a energia que eu posso aqui, por ter vindo aqui contribuir com esse projeto que é de todos nós da comunidade. Muito obrigado. É verdade. Eu que agradeço, Caio. E dizer assim, que estou à disposição dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todas, de todos e de todas. Lá no DAGV, que fica ali na rua Itabaiana, 258, vizinho ao quartel da Polícia Militar. O número lá é 3205-9400. Mas a comunidade de terreiro tem meu celular, porque eu estou em trocentos grupos. E aí, de vez em quando, eu recebo uma mensagem: mãe. E eu estou aí para todo mundo, né? Podendo ajudar, podendo somar, a gente está à disposição. Como eu digo, eu fui privilegiada, eu sei que eu sou, não é que eu me sinta, mas eu sei, eu tenho que reconhecer esse lugar meu de privilégio na sociedade. E se eu não usar o meu lugar de privilégio para ajudar os vulneráveis, os mais necessitados, aqueles que precisam, e não estou fazendo nada. Perfeito. E aqui a casa é sempre uma aliada, viu? Muito obrigada. Agradeço e agradeço também a você que está aqui nos acompanhando, assistindo. Espero que dessa conversa tenha saído também muita informação para vocês, que estejamos todos transformados de alguma forma. E fica aqui o convite para vocês seguirem assistindo, seguirem comentando, seguirem curtindo, compartilhando e ampliando essa rede aí que é de todos nós. Muito obrigado e até o próximo episódio.